E a gente estava numa equipe muito bem estruturada na época, até que voltou essa jararaca dos infernos, essa jiboia, essa anca dos reis, essa macumba amaldiçoada na nossa vida que foi que estragou tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imaginando. Seguindo aqui com a nossa série Vida do Trabalhador CLT, vai ser onde eu vou entrar nos tópicos mais recentes, né, nos acontecimentos mais recentes da minha vida, onde a memória tá bem fresca e onde eu vou entrar nos babados, menino. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo muito que você veja a playlist desde o primeiro vídeo, porque está em ordem cronológica dos acontecimentos, onde meio que uma coisa vai se complementando a outra, tá? Para fazer até um pouco mais de sentido nos tópicos, nas pautas que eu vou abordar nesse vídeo. Então eu recomendo muito que você veja desde o primeiro, se você tiver caído nesse aqui de paraquedas, tá? Vamos lá, no vídeo anterior eu falei um pouco da minha experiência numa empresa de ar-condicionado, onde foi uma experiência extremamente traumatizante e de grandíssimo aprendizado, onde eu pude amadurecer muito de uma forma muito brusca, que já poderia ter amadurecido nesse ponto muito antes, mas vou admitir, não vou tirar o meu da reta, por teimosia da minha parte eu não amadureci antes, mas foi das duras penas e foi uma fase de libertação muito grande para mim, porque foi onde parte de mim se reencontrou. O que eu queria fazer, assim, tipo, eu tive a experiência mais traumatizante possível, que foi onde eu tive uma fase de aprendizado muito grande. Ironicamente, lembra bastante para quem assistiu a Avatar Korra, o final da primeira temporada é meio que isso, né? Tipo, ela chegou no ponto mais baixo, que foi quando ela conseguiu aprender a dominação do ar e atingir o seu lado espiritual, que era o que ela tinha mais dificuldade, que foi uma fase de libertação e descobrimento dela mesma. Então, ironicamente, agora eu tô pensando nisso agora. É meio que isso, sabe? Essa experiência no ar-condicionado foi exatamente isso. Teria sido interessante eu falar isso no vídeo anterior, mas eu só tô me tocando agora. Mas fica aí a observação. Então vamos lá, né? O ramo de utilidades, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, eu encontrei meu antigo amigo Gustavo, cujo eu conheci no primeiro emprego. E ele me indicou um lugar onde estava precisando de estoquistas, operadores de caixas, né, e repositores. Me candidatei à vaga de estoquista e assim eu fui chamado para a entrevista. Vale ressaltar que como eu já estava meio malandro já, né, com os acontecimentos ao longo da vida, eu já estava meio esperto, porque foi uma entrevista coletiva, né, que tá meio que na moda, agora estão só fazendo assim, raramente eu vejo entrevistas individuais hoje em dia. É bem raro, pelo que eu andei vendo, que eu participei de algumas já, que era um grupo de pessoas juntos na sala. Não acho muito interessante, mas enfim, não é o ponto agora. Só que chegou na hora dessa entrevista, a gente foi para os fundos da loja, onde a gente entrou pelo estoque na época, que estava uma calamidade, diga-se de passagem. Eu tive que consertar isso posteriormente, porque, né, ó, claramente eu passei, né, se eu não tivesse contando isso, não teria passado, né, mãe? E tinha uma turma grande de pessoas lá entrevistando, tinha a gerente, essa gerente eu vou citar ela mais profundamente daqui a pouco. Tava a gerente, tinha a moça do RH da rede, tava lá. E chegou na hora, ela falou que era só para repositor e operadora de caixa. Na hora já me deu um sensor de alerta. Eu falei, tá, mas no anúncio que eu vi no Facebook na época, tava lá para estoquista e mais não sei o que. Eu já vi que o pessoal começou a fazer um murmurinho no fundo também. Eu falei, tem alguma pegadinha aí. Tá bom, vamos lá, vamos manter, né? Aí foi um processo bem demorado, porque eram muitas pessoas, aí tive aquela interação de fazer um negócio, divulgar seu produto, aquela baboseira inútil que tem nas entrevistas, que quem acha que sabe que desenvolveu isso, acha que sabe o que tá fazendo, meu Deus do céu, se ele acha que sabe o que faz, eu vou ser obrigado a fingir muito que acredito, porque é totalmente ridículo, idiota. Fui lá, tal, passei, fui selecionado para trabalhar. Quando eu passei nessa entrevista, né, eu abracei a proposta de repositor, que eles falaram que tinha, e por ser um ramo diferente de varejista e de mercado normal, eu falei, bom, vou ter que abraçar, né? As coisas estão acontecendo, o tempo está passando, temos que cair de cabeça, vamos embora. Pareceu interessante, uma loja num posicionamento horrível, não tinha tanto movimento assim, realmente não tinha, poucos momentos de pico, mas totalmente maleável e fácil de lidar. Chegou o momento de levar a documentação, né, para você fazer o processo. É tão óbvio o sistema, é tão óbvio as regras que eles tentam padronizar, que eu já sabia tudo de cabeça que eu precisava, porque são sempre as mesmas coisas.
Então, eu já fui com tudo em mãos. Tanto é que a pessoa que recebeu na época ficou chocada, porque eu fui no dia na empresa para pegar a lista de documentos que precisava, só que eu já tinha tudo em mãos, então eu já fui pronto. Acho que faltou só abrir a conta no banco na época, porque aí não tinha o que fazer, né? Tinha que ser o banco da empresa associada lá e tal. Aí a moça olhou pra minha cara assim, arregalou o zoião, falei, nossa moça, o que é isso? Quer mesmo trabalhar? Eu falei, eu preciso, não tenho o que eu quero, eu preciso. Aí chamou a gerente na época, a Carlinha. Um beijo pra você, Carlinha, muitas saudades. Foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci ao longo da vida também. Foi uma das melhores, se não talvez a melhor pessoa com quem eu já trabalhei. Essa menina, moça maravilhosa. Mas beleza. Aí chamou a Carlinha na época, a gerente. Ela olhou assim, assustada e tal, não sei o que, tirou um xerox lá rapidinho. Aí rapidamente a gente já começou. No dia seguinte eu fui abrir a conta no banco, porque o banco tinha fechado. Rapidamente começou. Chegou na hora de entregar os papéis lá no dia que eu fui lá, falaram pra mim, então, tô pensando em te pôr no estoque. Eu entrei meio em choque assim, falei, oi? Quero que você fique uns dias na reposição pra você conhecer a loja, pra ver o feeling e tal, depois eu quero te pôr no estoque. Eu falei, sério? Eu falei, Falei, caralho, arrasei. Qual que era a pegadinha? Na entrevista, eles falaram que era só pra repositor e operador de caixa pra ver quem realmente tinha interesse em trabalhar. Tanto é que eu tinha alguns concorrentes, eu não gosto de usar muito esse termo, mas é a realidade. Eu tinha outros rapazes, outras pessoas que estavam também interessados na mesma vaga que eu, que durante o processo já de entrevista, em intervalo entre um processo e outro, os caras debandou. Tanto é que eu conversei com alguns, a gente achou meio estranho, o dia tal, não sei o que. E aí, só que eu já imaginei que era uma pegadinha. Eu falei, isso aí é um teste pra ver quem realmente tá interessado. Na hora eu saquei. Só que pela primeira vez eu fiquei calado, porque eu tenho uma boca muito grande e a língua maior ainda. E eu falo demais, muitas vezes coisas que eu não devo, quem me conhece sabe. Só que dessa vez eu fui mais esperto e fiquei quieto, guardei pra mim essa informação. Porque eu falei, tem coisa errada aqui, tem uma sacanagem nisso aqui. E tinha. Na hora que ela falou que ia me pôr no estoque, eu falei, caralho, estourei, velho, não acredito que era isso mesmo. Eu falei, caramba, arrasei. Trabalhei 3, 4 dias, já não lembro mais os detalhes. E fui pro estoque depois. Eu vou falar pra vocês, foi o lugar que eu mais me diverti, que eu mais me sentia bem trabalhando. Honestamente, já indo pro final um pouco assim de antecipado, foi a empresa que eu fiquei mais triste com o fim que teve meu tempo lá. Por mais que ao longo da série eu falei desse negócio de não dar o sangue, não sei o que, eu vou explicar o que aconteceu, lógico. Foi a última vez onde de fato eu vesti a camisa, foi definitivamente a última vez e nunca mais pretendo repetir esse erro novamente. Porque, vamos lá, eu mencionei da Carlinha, que era gerente na época, e cara, ela era uma pessoa incrível, ela é um pouco mais nova que eu, e por sermos da mesma geração, por termos a mesma vibe, assim, de idade e tal, cara, ela abraçava todas as minhas loucuras, praticamente. Eu dava sugestões, ela era aberta para ouvir as minhas ideias, ela dava ideia, aí eu falava, então, se a gente fizer de tal jeito, ela parava, avaliava se era boa ou não, aí quando não era boa ela falava e seguia dela, tudo bem, óbvio, normal, não dá pra acertar todas. E quando ela fazia alguma coisa, falou, cara, não é bem assim, não sei o que, ela parava e analisava, pô, André, você tem razão. Aí então, tipo, foi a primeira vez que eu tive um contato com alguém que hierarquicamente era acima de mim, só que ao mesmo tempo ela se colocava na mesma posição. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, que ela não teve a lavagem cerebral dos treinamentos ridículos de liderança. Então, tipo, ela lutava pela gente, ela lutava pela equipe, ela defendia a equipe toda. Chegavam os superiores querendo fazer merda, tendo as ideias idiotas que eles sempre têm. Ela falava, não, isso não vai dar certo, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer o que ela podia, claro, né? Tinha coisas que não tinha como evitar. E ela abraçava, ela descia no estoque, ficava lá com a gente, debatia ideias, falando, não, vamos subir isso, vamos abastecer aquilo, vamos ajustar o layout assim, assim, assado, porque é o que a gente tem no momento de mercadoria. Cara, ela vestia a camiseta de uma forma absurda. E um bom líder, uma boa chefe, eu prefiro o termo líder, né? Chefe eu não gosto muito dessa palavra, mas depois eu falo sobre isso. Ela tava junto, ela colava junto. Uma hora dessa que ela colava junto. E isso me fez querer seguir ela, sabe? Seguir a vontade dela. Isso motivava a equipe, motivava eu, pelo menos, né? A da equipe, provavelmente, pelo que eu sei, não. Mas eu, junto com ela e minha bicha velha, meu mano Thiaguinho, que era meu chefe hierarquicamente no estoque, mas era só um negócio formal, porque eu e ele fazíamos exatamente a mesma coisa. Mas a minha bicha velha, mano Thiaguinho, um beijo pra você, minha bicha velha, maravilhosa. Cara, foi um parceiraço também, foi uma das pessoas mais incríveis que eu já trabalhei do meu lado. A gente se divertia, falava merda, zoava,
se zoava, aprontava junto lá embaixo, sempre fazendo serviço, compartilhávamos as ideias, não, vamos mover assim, mas se fizer assado, que não sei o que. Cara, foi uma das pessoas mais incríveis que eu trabalhei, né? Então foi as duas melhores pessoas com quem eu trabalhei, foi a gerente da época e meu chefe de estoque, né? Ironicamente, os meus dois hierarquicamente superiores, né? Em estatura não, o Thiaguinho era baixinho, né? Dava metade de mim. Eu abraçava ele assim, ele batia na minha teta, assim. E a Carlinha, se ela ficasse de perfil nos postes de concreto, ela sumia, porque a bicha era tão magrinha, que no terceiro dia, no segundo dia, eu já tava fazendo bullying com ela, assim, a gente rachando da risada, eu já tava aprontando com ela. Ai, que saudade dessa mulher, meu Deus do céu. Então, tipo, eu me divertia muito, cara. Eu ia feliz trabalhar. Você tem noção? Eu achava que isso era impossível, cara. Foi a primeira vez que eu ia legitimamente feliz trabalhar. Isso nunca mais aconteceu e nunca mais vai acontecer. Porque eu não vou me permitir que isso aconteça. Justamente pelo fato de que nas empresas você enriquece o patrão, não você mesmo. Você sobrevive. Que eu abordei no vídeo anterior, tá? Mas enfim. Aí fui pro estoque e tal, não sei o que. Novamente vários aprendizados, porque era um ramo novo, né? O ramo de utilidades, que é um ramo onde você encontra mais... Que a mercadoria é mais focado em coisas de utilidades domésticas, né? Não é sabão em pó, amaciante, sabonete. O foco não era esse, é os utensílios, aramados, né? Escorredor de louça, tigelas, lixeiras. Tinha um pouco de alimento e tinha muito brinquedo. Apesar de eu não considerar brinquedo uma utilidade doméstica, no Dia das Crianças era mais rap da vida do que utilidades, mas detalhes, não é mesmo? E foi um ramo diferente, tal, foi de fácil adaptação da minha parte, porque, como eu disse, pela gerente da época ser empenhada e colar junto e vestir e se pôr na mesma posição que a gente, foi uma fase de adaptação muito rápida e fácil. Depois de ficar tanto tempo parado, eu falei, puta, agora vai dar certo, né? A escala ela era boa, era de segunda a sexta. Mercadoria a gente tinha que pegar manualmente, né? Não tinha equipamentos, né? É um problema muito sério dessa empresa, que ela não fornece equipamentos adequados para se trabalhar. Então era muito braçal, você tinha que descarregar as coisas no braço. Era bem ruim isso. Mas também a gente soube lidar, porque a gente não punha a mão no caminhão, a gente só colocava para dentro em alguns casos. E lá dentro, eu e o Thiaguinho, a gente se virava, só nós dois. Teve outras pessoas envolvidas ao longo do tempo, mas nunca deu certo o terceiro integrante. Então, tipo assim, essa empresa é uma coisa assim que fica mais uma lição aqui na série, que é a questão de preservar o pouco equipamento que você tem. Que não é você se importar com a empresa, é você zelar por aquilo que você precisa para trabalhar. Como a gente tinha pouco recurso para trabalhar, a gente tinha que ter zelo por aquilo. Então a gente cuidava dos carrinhos que a gente tinha, o pouco que tinha um carrinho bem grande ali, que era a única coisa de transporte decente que nós tinha para levar mercadoria para a loja. Detalhe, o estoque era no andar inferior, tinha elevador de carga, mas era limitado a poucas coisas que podia levar. Não podia entrar dentro, não se pode entrar em elevador de carga normalmente, tá aí tudo bem. Só que quando eram quantidades muito grandes, a gente tinha que empurrar uma rampa muito íngreme para subir com um carrinho muitas vezes muito pesado. Então as condições eram meio que precárias para se trabalhar nessa questão. A parte de recebimento não tinha computador, não tinha nada, era tudo nota na mão que você batia a olho e a lápis e caneta. Você tinha que ficar checando a mercadoria. Foi uma fase também que eu tive contato com notas fiscais falsas. As empresas mexem com coisa errada, meus amigos. Que empresa que não mexe, né? Vamos combinar. Eu já recebi nota falsa, que depois que vinha em off a nota oficial para bater a mercadoria que chegava. Quando não vinha mercadoria errada, a comunicação de praxe é horrível entre as cabeças envolvidas. E a gente tinha que tomar muito cuidado com essas coisas, porque era complicado, que um falava uma coisa, o outro falava outra, eu esqueci de comunicar um, não comunicava o outro. Então foi um processo assim, bem curioso de aprendizado real de estoque. E foi a primeira experiência oficial minha no estoque e foi bem precarizada, porque posteriormente na próxima empresa, que vai ser no próximo vídeo, que também é do ramo de utilidades, eu já vou adiantar, eu tive totalmente o oposto. Foi de um estoque extremamente precarizado por um estoque de um volume muito maior, porém bem mais à frente do que a primeira empresa, porém ao mesmo tempo ainda estava um pouco limitada em alguns poucos recursos e mecanismos de trabalho. Mas eu vou me aprofundar melhor sobre isso no outro vídeo, que é aquela questão assim, tipo,
tem ela tem tanto poder na mão que perdeu a linha, sabe? Tipo assim, ela era tão grande, ela tinha tanta coisa que ela não conseguia controlar tudo que tinha. Mas eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo. Falando na bicha velha, ele acabou de me mandar mensagem aqui no WhatsApp, inclusive. Vamos lá, tá. Aí tal, tava me divertindo os primeiros, sei lá, 6 meses talvez. 6 ou 5 meses. Cara, foi os meses mais incríveis que eu trabalhei, assim, cara, era diversão todo dia. O trabalho rendendo de uma forma legal, tudo sendo entregue certinho. Até que a gerente oficial voltou. Você fala, André, como assim a gerente oficial? Então, a Carlinha lá, ela meio que tava para substituir a gerente que tinha caído da escada e se acidentado, estava afastada. Só que o problema é que essa outra gerente, que é sem nem o capeta que é no colo, é a pessoa mais horrível que eu já conheci. Foi tipo assim, o extremo oposto. O que a Carlinha era a pessoa mais maravilhosa do mundo, a outra gerente foi completamente o oposto. Eu ouvi as histórias do pessoal contando que a fulana é isso, a fulana era aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falava, gente, não é possível que seja tão ruim desse jeito. E o pessoal contava tanto que eu fiquei meio assim, né? Aí depois desse tempo que ela voltou, foi onde começou a ladeira abaixo. Cara, é incrível como uma boa liderança faz diferença, mano. Foi aí que eu percebi isso de fato na prática. Tudo que a Carlinha levou pra conquistando a confiança da equipe, por ser uma menina muito nova, tinha gente muito mais velha que era lá, né? Tinha pessoas mais velhas que ela. É difícil quando você tem um cargo muito alto e você é muito novo, você geralmente não tem credibilidade. Só que ela ganhou a confiança de todos. E a gente estava numa equipe muito bem estruturada na época, até que voltou essa jararaca dos infernos, essa jiboia, essa anca dos reis, essa macumba amaldiçoada na nossa vida que foi que estragou tudo. Cara, em uma semana a gente já viu a merda acontecer. Eu falava, mano do céu, não é possível. Sabe, é o tipo de pessoa que todo mundo que conhecia ela, eu tive contato com entregadores que essa gerente ela trabalhou com a ex-esposa do entregador e eles falavam, e todo mundo falava a mesma coisa, cara. Era o mesmo, não, essa mulher era terrível pra trabalhar, ela era gerente, não sei nas que. Ela fazia isso, fazia aquilo outro. Cara, era incrível, velho. Mano, é o tipo de caso que as histórias, eu vou contar as histórias que me contaram, tá? A veracidade disso não sou eu que vou falar se é verídico ou não, eu só vou compartilhar as histórias que chegaram aos meus ouvidos. Ao ponto de que ela só se tornou gerente por ter dado pro gerente anterior. É exatamente isso. E eu não duvido que seja verdade, eu, novamente, não vou afirmar nada, mas já tive histórias de que um repositor que trabalhou com a gente lá, ele conhecia ela também, disse que pegou ela dando para outro gerente de outra loja, que eu trabalhava em outra loja, pegou ela trepando com o cara nas escadas para se tornar gerente também. Cara, essas histórias iam vindo pra mim, eu ficava assim, chocado, falando, mano, não é possível, cara. Não é possível. E tipo, as histórias sempre iam batendo. Cada um contava uma coisa e iam se encaixando. E aí eu fui conhecendo ela tentava comprar, eu com bombom, com doce, sabe? Tipo, bajulava. Você via que não tinha, que era meramente interesse, sabe? Pra você colar com ela, pra ela usar você, tá ligado? Até que teve uma pobre outra coitada. Pobre outra coitada não, foi trouxa mesmo. Uma colega que eu gostava muito, tinha muita consideração por ela. Ela mostrou as garrinhas quando essa antiga gerente voltou. E ela vestiu a camisa dela e foi usada e descartada depois. Porque até que uma das poucas vezes onde a equipe se uniu para tirar uma das ervas daninhas. Tanto é que essa pessoa que vestiu a camiseta junto com a gerente não aguentou a pressão e debandou depois, fiquei sabendo depois. Mas é tipo assim, ela é o tipo de liderança, né, que ela fazia intriga com a própria equipe. É totalmente o oposto do que um bom líder tem que fazer. Tem que juntar a equipe, ela separava. Era uma coiseira horrorosa. Só que aí quando ela voltou, beleza, calhou das duas tirarem férias ao mesmo tempo. Foi o que salvou por mais um mês. Mas nesse pouco tempo que ela voltou antes de tirar férias, cara, foi horrível. O clima já ficou pesado, o ambiente estragado pra caramba. Foi um momento assim que você fala, nossa, fudeu, acabou. E posteriormente, logo depois acabou também, mas... Aí voltou as duas de férias. E a Carlinha lá, colando junto, tentando, e só resolvendo BO atrás de BO, cagada que a outra gerente fazia. Não passava a informação certa, manipulava certas coisas. Cara, era muito ruim. E só briga atrás de brigas, intrigas atrás de intrigas.
tentando. Aí a outra gerente falava uma coisa, a Carlinha tinha que ir lá e desmentir. Cara, foi uma fase assim, eu só olhando assim, eu falei, mano, vai dar ruim isso. Eu já tava prevendo. Eu falei, a hora que a Carlinha pedir as contas, tamo fudido. Mas não deu. Ela compartilhava coisas oficiais comigo e com o Thiaguinho na época, que só eu e ele sabia e a gente teoricamente não poderia saber. Ela falava pra gente certas coisas. Obviamente morria com a gente, algumas coisas, mas por eu e o Thiaguinho já sabermos certas coisas, a gente conseguia se preparar antecipadamente e já estar pronto com um plano de ação para lidar com aquilo. Por isso que eu sou a favor da empresa ser totalmente transparente com os funcionários, porque se tiver alguma mudança vindo prevista para vir e a gente já souber disso, a gente vai já se preparando psicologicamente e já pensando num plano de ação para se adaptar àquelas ideias que quem acha que sabe o que faz vai querer implementar. Por isso que eu sou a favor da empresa ser transparente, o que dificilmente acontece, a não ser que o líder responsável seja um cara que tenha noção e saiba disso, ele vai fazer o papel dele e os empregados mais baixos que geram a riqueza que lutem. Detalhe, nessa empresa também eu tive um outro aprendizado, onde você não deve achar que o seu supervisor, não falo da gerente, no caso eu falo acima dele, é seu amigo, porque eu caí nesse conto do vigário, onde eu achava que o regional, o diretor, ele aparecia, ele ouvia, ele conversava comigo, ficava mais de hora conversando comigo, super se mostrando interessado e parceiro. Eu compartilhava algumas ideias, ele ouvia atentamente, sabe? Parecia que mostrava interesse naquilo que eu estava compartilhando, que era o regional, o supervisor regional e o supervisor geral, que é o diretor da rede. O regional eu nunca fui muito com a cara dele, ex-militar, se eu não me engano, eu já não dou, de natureza eu já não me dou com militar, bolsominion então ainda fudeu mais ainda. Aí que complicou, é militar, bolsominion, pinta de gostoso, que parece uma pomba gira andando assim, ao ponto desse Zé Ruela falar que não importa se é brinquedo ou se é panela de pressão, tem que estar na gôndola, independente se for uma coisa do lado da outra. Sendo que tem um negócio chamado layout, e você vai ter que seguir certos layouts porque tem que existir uma certa lógica, coisa que essa empresa aparentemente não tinha noção nenhuma de logística, tipo 0 menos 0 multiplicado a 0. Então eu via cada barbaridade, que foi onde eu aprendi que você não se o regional, o diretor, qualquer coisa muito acima aparecer na loja, finge que não existe. Nem troca olhar, não troca olhares. Dá bom dia, boa tarde, boa noite, cara, faz o seu trampo, esquece que esse cara existe. Porque se você tentar interagir com essa gente, cujo esses já foram feita lavagem cerebral e se acham dono das empresas, e são donos porra nenhuma, são trabalhadores como eu e você, só que a diferença é que eles têm um salário um pouco maior, muitas vezes muito maior, e acham que são um dono. Mas são bosta, que boia e fede um pouco mais só. Aí eu caí nesse conto de achar que o cara era parceiro. Até que, obviamente, se mostrou que não. Até que o ponto que ele começou a mentir, né? Eles estavam insistindo em fazer um treinamento de vendedor numa loja que não tinha vendedores. E foi aí que eu meti os pés pelas mãos e desmenti o diretor da rede na frente da loja toda. Na frente da moça que estava aplicando o treinamento, que era uma empresa terceirizada. Ele falou uma coisa que estava errada. E eu falei, não tem o que você está falando, não aconteceu o que você está falando. Que era o seguinte, essa empresa ela tem um negócio que cada setor tem uma promoção de 50%. 50% do valor da etiqueta. Isso acontecia direto. Só que o setor que estava tendo promoção não chegava mercadoria há meses desse setor. Como que eu sei disso? Eu recebo mercadoria. Eu sabia o fluxo. Eu sabia quando foi a última vez que recebeu. Fazia uns 3 meses que não chegava mercadoria e estava tendo promoção do setor. Chegava cliente 8 horas da manhã, mas não tem mercadoria. O que está acontecendo? Você faz promoção, não tem as coisas. E a gente levando esporro de cliente. Aí a treinadora fala, não, vocês têm que fazer isso, isso aqui. Aí eu levantei e falei, moça, e quando acontece isso, isso e isso? Tem promoção, mas não tem mercadoria, o cliente chega 8 horas da manhã, metendo esporro no gerente, metendo esporro na gente, o que a gente faz? Como que a gente lida com o cliente desse jeito? Aí ele falou, não, André, tem mercadoria sim, está chegando mercadoria. Eu falei, não tá chegando mercadoria. Eu não recebo há meses essa mercadoria. Na frente de todo mundo. Obviamente, 1 ou 2 dias depois disso, veio o aviso para ser mandado embora. Me arrependo? Não. Faria de novo? Com certeza. E eu falaria muito mais hoje do que eu falei naquela época. Eu excomungaria ele muito mais. Eu colocaria ele no chão de uma forma assim que ele ia se arrepender de ter saído de casa no dia. O conhecimento que eu tenho hoje, pós o acontecimento daquilo, meu amigo, coitado dele se acontecesse esse mesmo evento, velho. Lembra que eu mencionei mais cedo também, né? Seguindo a linha das coisas aí, eu já pulei meio que a ordem dos fatores, que eu já tô meio perdido. Já tá com quase meia hora de gravação.
Eventualmente a Carlinha pediu a conta, foi seguir o sonho dela de ser tatuadora, né? Que lembra que tem aquele ponto que eu falei, de lutar por aquilo que é seu. A quantidade de hora extra que essa menina fazia e não recebia por isso, não estava escrito, era de 3 a 4 horas de hora extra por dia, porque nessa empresa o gerente não bate ponto. Então eles conseguiam ser explorados de uma forma assim ridícula e não tinha como provar isso para ter a remuneração. Cargos de confiança não pode bater ponto. Ridículo e, na minha opinião, deveria ser contra a lei. Se já não for, eu não sei. Eventualmente ela contou pra mim, pro Tiaguinho de primeira mão, que ia pedir a conta. Foi aí que eu falei, acabou, cara. Eu olhei pra cara e falei, acabou. A gente ainda continuou dando sangue e tudo, mas já não era mais a mesma coisa, sabia que o fim tava próximo. Aí depois teve esse treinamento que eu mencionei, me mandaram embora. Só que, né, o mundo ele não gira, né? Ele capota. Essa gerente ruim aí, ela já tava sendo cotada para ser mandada embora há mais de ano. Só que por algum motivo eles demoraram muito para fazer isso. Seguravam ela ao ponto de afundar a loja completamente. Completamente. A equipe que tinha boa foi se desfazendo aos poucos. Eu vi um por um indo embora para outras empresas. E não precisava muito para ser uma empresa melhor, diga-se de passagem. Chegou a minha vez, eu falei, bom, estava acho que com 10 meses de casa já. Fiquei uma semana em casa só. E fui para a próxima empresa do ramo de utilidades. Fiquei uma semana parado. Foi onde eu conheci o meu último gerente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ele sabe disso, eu falo isso para ele. Que onde ele reconheceu o meu valor e a qualidade do meu trabalho. Mas como esse vídeo já passou de meia hora, eu vou falar sobre o outro ramo de utilidades e falar alguns podres dessa outra também no próximo vídeo. Beleza? Falei muito mais do que eu gostaria, esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu não sei o que eu vou fazer. Devo ter divagado em alguns tópicos e pulado uma coisa e ido para outra, mas a lição dessa vez é a seguinte: você tem que usar a empresa para prover recursos mínimos e essenciais para você. Para com isso você depois, posteriormente, procurar algo melhor, seja em outra empresa ou seja em algo benefício próprio. Vídeo eu aqui na minha folga, fazendo vídeo para o YouTube, tentando lutar por aquilo que eu acredito para um projeto meu próprio, né? Eu tô, em vez de descansar da folga, eu tô aqui trabalhando, tentando prover algo melhor para mim, para poder ser independente. Então fica essa aí a lição para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se o vídeo ficou grande, que ele com certeza vai ficar. Ele vai ficar muito, muito grande. Comente aqui embaixo se você se identificou com alguma coisa. Com certeza tem acontecimentos nessa empresa que eu esqueci de mencionar, que eu vou refletir sobre isso depois e talvez eu pontue em vídeos separados. Espero que quando esse vídeo sair, já tenhamos atingido 100 inscritos. Se inscreva se não for inscrito. Conto com o apoio de todos. Um beijo na bunda e a gente se vê no próximo vídeo. Novamente, aquele recadinho rápido. Ai, ai. Numa empresa colaborativa as coisas seriam bem diferentes. Numa empresa com viés socialista, totalmente transparente, aberto com seus funcionários, com certeza muitas empresas seriam muito mais agradáveis e melhores para se trabalhar. Coisa que no capitalismo não é. Somos só números e descartáveis.